Você sabe qual a diferença entre a redação da EFON e da AFA? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Meu nome é Celina, eu sou professora aqui no Estratégia Militares e se você ainda não segue a gente, ainda não está inscrito no nosso canal, não segue a gente nas nossas redes sociais, já aproveita, segue agora, se inscreve agora, porque a gente está sempre com um monte de novidades e um monte de assuntos que são super relevantes para a sua preparação. Então fica com a gente que a gente vai te acompanhar até a sua aprovação. Bom, qual que é a diferença entre essas duas então, para você que vai prestar tanto EFON quanto AFA? Vamos começar pela EFON aqui então comigo. A EFON você vai ver a prova de redação no primeiro dia, junto com português e junto com inglês, tá? A redação vale 100 pontos, tem que ser uma redação dissertativa, escrita de caneta azul ou preta, letra legível, óbvio, lembra que não está escrito em edital, que tem que ser apenas letra manuscrita, pode ser letra de forma, desde que você dê o destaque necessário. No mínimo 20, no máximo 30 linhas contínuas, mas lembra que para EFON você não pode pedir recurso, não tem previsão em edital para EFON para recurso para sua redação. Então não deixa de fazer essa preparação aí focada pensando nisso. A EFON é muito conhecida por ter vários temas que são muito subjetivos. Então, ainda que eventualmente a gente veja ali o aparecimento de um ou outro tema mais social, a grande parte dos temas dos últimos 10 anos para a prova da EFON foram de temas mais subjetivos. Então, para você que vai prestar EFON, é importante também focar nesses assuntos, porque pode ser que caia lá. E tema subjetivo em redação é sempre uma coisa que é meio difícil, porque como ele pode ter muitas possibilidades de desenvolvimento, às vezes os alunos ficam meio confusos com eles. Então, não se deixa assustar pelo tipo de tema da EFON, tá? É comum que apareça isso, a gente pode trabalhar nesse sentido. Belezinha? Redação, descontamos 5 pontos para cada linha não preenchida ou preenchida em excesso, em relação, claro, aqui, né, ao 20, 30 linhas, então menos de 20, mais de 30. E ele divide de maneira bem direta, né, no edital, como que ela é corrigida. Metade estrutura, metade expressão. Então, uma parte é o conteúdo, ou seja, sua argumentação, seu repertório, sua tese, coesão, coerência. E a outra é expressão, é gramática, é se o texto é claro, se o texto dá para entender. Então, metade, metade. A EFON ela tem um edital bastante simples, ele não traz muitos detalhes, diferente daquilo que a gente vai ver com a AFA, porque a AFA, pelo contrário, faz assim um detalhamento absurdo de tudo que ela está fazendo ali. Bem, na AFA a gente vai ver que é uma prova que é de texto manuscrito, ou seja, você vai escrever ele à mão, tá? Manuscrito quer dizer apenas isso, que vai ser sobre tema de assunto, né, de atualidades, e a gente vem percebendo isso, se a EFON tem muito isso do tema mais subjetivo, a AFA, por outro lado, foca muito em tema social e em tema que tem a ver com atualidades. Basta que você se lembre, por exemplo, que em 2022, a AFA fez uma prova perguntando sobre independência do Brasil, já que a gente fazia ali os 200 anos da Declaração da Independência. Então, sim, é importante ficar de olho em atualidades para quem vai prestar a AFA. A redação é dissertativa e ele recomenda letra cursiva legível. Letra cursiva, como vocês sabem, é isso aqui. É o famoso, né, escrever à mão aqui. E se você quiser usar letra de forma, como que você vai fazer isso? Dando o realce para quando você tem letra maiúscula. Você pode escrever em letra de forma desde que tenha ali a maiúscula bem aparente. Essa é uma redação que você pode pedir recurso se você achar que sua nota foi injusta. A AFA traz pra gente uma divisão bem clara e bem específica de como é a sua pontuação, diferente do que a gente viu na EFON, né? Então, ela é uma redação que vai avaliar 3 coisas: expressão, estrutura e conteúdo. O que é expressão em redação? É a parte da gramática. Então, se você tem pontuação, ortografia, tudo mais, que está sendo escrita do jeito certo, isso é expressão. Estrutura, paragrafação. Se o seu texto tem uma estrutura organizada, se eu vejo a tese ali no começo, se os parágrafos não são mega diferentes um do outro, se eles se conversam, se eles fazem sentido um em relação ao outro, isso é a paragrafação. E o conteúdo, ou seja, o título, se ele é pertinente, se a tese que você desenvolve é pertinente ao tema, se você argumenta bem, e informatividade, que nada mais é do que o seu repertório. Então, se você tem repertório ali sobre aquele assunto para falar sobre ele. A gente tem aqui alguns itens que zeram redação na AFA
E eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês, principalmente para isso aqui, ó, número inferior a 100 palavras. Diferente das outras escolas, a AFA não vai ter o número de linhas mínimo para você cumprir. Você vai ter número de palavras, então você não pode ter uma redação com menos de 100 palavras. O que isso representa em linhas? Para cada pessoa vai representar alguma coisa, depende do tamanho da sua letra, do tipo de letra que você tem. Para mim, na minha letra, entre 20 e 25 linhas no máximo, dá mais do que 100 palavras até. Para a sua, cabe o teste de, ao longo do ano, conforme você for estudando, fazer ali uma contagem das palavras, pelo menos as primeiras redações que você faz, para você ter mais ou menos uma noção do que significa em linhas 100 palavras para você. Que isso vai te ajudar na hora da prova, porque imagina você chegar no dia da prova, ter que ficar lá contando palavra e perdendo tempo num dia de prova, né? Não vale a pena, então é melhor você fazer isso tudo antes, certo? Comparando as duas, então, o que a gente tem? A EFON, a prova é junto com inglês e português, já a AFA vai tudo junto. Ambas pedem um texto dissertativo para você, apesar do nome diferente, é o mesmo tipo de texto que ela está pedindo. Caneta azul ou preta para as duas. Aqui aquele nosso ponto de destaque, 20 a 30 linhas para a EFON, mínimo de 100 palavras para a AFA. Eu acho que dá mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas você tem que contar. Ela é eliminatória e classificatória nos dois casos. Não esquece que, apesar da EFON ser uma escola da Marinha, ela não exige o tema título, ou seja, ela não exige que o título que ela te dá, o tema que ela te dá de redação, seja o título da sua redação também. Ela vai deixar você criar um título você próprio, assim como a AFA. Então não esquece disso, porque isso é diferente de outras escolas da Marinha, caso você também esteja prestando. A EFON não permite que a gente peça recurso, enquanto a AFA permite que a gente peça recurso sim. Espero que tenha te ajudado a tirar as dúvidas. Para você que vai prestar AFA e vai prestar EFON também, espero que te ajude nessa preparação, organizar essa preparação. Acredito que aqui para as duas, mais do que pensar nessa parte mais prática, é pensar nessa diferença de temas e praticar temas diversos. Lembrar que a AFA é mais social e a EFON mais subjetiva e praticar esses dois tipos de temas para que você não tenha problema no dia. Se você quer mais dicas como essas, quer acompanhar mais comparações de escolas, se a gente não comparou ainda alguma escola que você queria saber, avisa a gente está sempre criando novos conteúdos para ajudar na sua preparação. Então acompanha a gente aqui no canal, nas redes sociais, que a gente vai continuar te acompanhando rumo à sua aprovação. A gente se vê, até a próxima, até o próximo vídeo. Beijos, tchau!